Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo quero mostrar como calcular a demanda base nos nós para fazer o dimensionamento dentro do EPANET. Para isso você vai precisar de um projeto, óbvio. Tá? Esse projeto eu estou utilizando aquele exemplo de importação do arquivo INP, então você pode se basear nele. Para que funcione, você precisa que os dispositivos tenham associados a ele a ferramenta lá no modelador que diz que isso aqui para o EPANET é um tubo ou que isso daqui para o EPANET é uma junção. Por quê? Porque quando eu clicar esse elemento, eu tenho que vir aqui nas propriedades, quando eu clico o botão do EPANET, eu tenho como colocar aqui o valor da demanda base. Veja, naquele arquivo INP já tem demandas base nos nós. Então o que eu fiz aqui foi zerar esses valores para a gente ver como que o programa calcula isso. Para eu poder calcular essa demanda base, eu preciso ter a minha demanda em marcha multiplicado pelo somatório dos semicomprimentos dos tubos que chegam ao nó. Então, por exemplo, se eu pegar esse nó aqui, a demanda base dele vai ser o somatório da metade desse tubo com a metade desse, com a metade desse, multiplicado pela demanda em marcha que corre dentro desses tubos. Okay? Então, para fazer isso, eu vou fazer aqui um cálculo que leva em conta a população. Só que como que se faz isso? Para fazer isso, você tem que vir em setor de consumo, criar um setor de consumo, vou dar um nome aqui para ele, chama aí setor 01. Você vai ter lá o consumo per capita, um K1, um K2, e vai ter aqui a projeção populacional. Veja que eu não tenho dados de censo aqui para estimar o crescimento populacional, então eu vou colocar arbitrado. Se a gente olhar para o loteamento, aí tem cerca de 170 ou 180 lotes, e isso vai me gerar aí cerca de 900 pessoas de população. Para a rede de água não importa muito a população inicial, ela tem mais utilizada aqui utilização aqui na rede de esgoto, né, quando eu precisar calcular a tensão trativa mínima dentro dos tubos. Mas eu vou colocar aqui o valor, 300. Com essa população, eu consigo estimar a minha vazão de projeto, que é o K1 vezes o K2 vezes a população vezes o consumo per capita. E cheguei aqui no valor de 3,75. Veja que eu ainda não tenho aqui o somatório da minha extensão para poder calcular a demanda em marcha. Por isso elas estão zeradas aqui. Okay? Para que esses valores apareçam, eu tenho que associar esse setor de consumo aos tubos da rede. É isso que eu vou fazer agora. Selecione todos os tubos, select similar, propriedades, vou aqui nas propriedades desses tubos, venho em setor de consumo, então select similar, setor de consumo, está aqui, e associo eles àquele setor lá. Muito bem. Note que esse tubo aqui, esse daqui e esse daqui não necessariamente tem ligações prediais nele. Então, o que eu vou fazer é tirar o setor de consumo deles, para que eles não contribuam com a demanda base aqui do nó. Ok? Pense que eu tenho aí esse ponto de conexão com a minha adutora, isso aqui pode estar a alguns quilômetros do meu empreendimento. E todos os nós que tem lá do ponto de conexão até chegar aqui, eles não têm demanda base nos nós. Então o que eu vou fazer é não associar o setor de consumo a ele, para que isso não calcule demanda base lá no nó. Ok? Então associei isso daqui, ok? E agora eu posso vir aqui no meu setor de consumo e pedir propriedades dele. Você vai notar que existe uma extensão de rede agora e que isso vai causar uma demanda em marcha para o meu empreendimento dentro do tubo. Com esse valor, multiplicando agora pelo somatório dos semicomprimentos fictícios dos tubos, né, eu consigo calcular essa demanda. Muito bem. Feito isso, eu vou vir agora aqui no EPANET e vou dizer para ele calcular.
Note que o EPANET não precisa estar perfeito para calcular já, e ele pode mostrar naquela telinha uma série de erros, ok? Porque não importa ainda se o EPANET está certo, o que eu estou tentando fazer é só calcular as demandas base. E como é um processo separado, eu não preciso que o EPANET esteja ok nesse momento, certo? Bom, como a minha planilha já está aparecendo aqui agora os valores, eu posso verificar lá que ele já calculou essas demandas base aqui para todos os nós. E como que ele fez isso? Ele pegou o dado populacional, transformou em vazão de projeto. Depois, ele dividiu pela extensão total de rede e com isso ele teve a demanda em marcha. Agora, multiplicando esse valor da demanda em marcha pelo comprimento de tubo associado ao nó, eu tenho a minha vazão base no nó para poder fazer o dimensionamento dentro do EPANET. Ok? É isso.